capítulo 28, é o último capítulo de Atos, tá bom? Vamos fazer essa oração. Muito obrigado, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome pela oportunidade que estamos aqui. Pedimos que os corações que estão acessando essa live sejam impactados pela presença do Teu Espírito, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Obrigado pelo recurso da internet. Obrigado porque é um tempo útil, é um tempo agradável, é um tempo de investimento para aprender mais de Ti e que a Tua palavra venha gerar frutos poderosos no nosso coração. Nos ajude, Senhor, a sermos melhores. Não seremos perfeitos, mas que sempre haja um desejo grandioso no nosso coração de sermos melhores, de sermos pessoas capacitadas pelo Senhor, de sermos pessoas de bom relacionamento, pessoas que respeitem, que ajude. A Tua palavra tem poder para cuidar de nós, para nos podar, para nos fazer pessoas boas, melhores a cada dia, e não só glorificar o Teu nome, mas também vivermos em paz, em tempos bons, enquanto ainda estamos no plano terreno. Muito obrigado, Senhor. Abençoa quem está na live já, quem vai chegar, quem vai acessar a gravação depois. Que pessoas sejam abençoadas em todo o tempo, Senhor, pois estamos aqui para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós choramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá então? Fafá também chegou aí, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Atos 28. Mas antes da gente poder entrar em Atos 28, eu já quero que você prepare o teu coração aí, seja bem atento, porque durante a live a gente vai estar ministrando a palavra, narrando essa história e ao mesmo tempo profetizando sobre a tua vida. Sabe, é uma segunda etapa de um momento difícil, mas a gente consegue perceber que Deus em todo o tempo foi com Paulo, com Lucas e com tantos outros que estavam lá nesse número de 276 pessoas que estavam a bordo daquele barco quando ele veio a naufragar. Então fique atento aí, preste atenção no máximo que você puder. Seja bem-vinda, Cris. Deus abençoe, amada, saudades. Fica com a gente também aí, Cris, para a gente poder dividir essa palavra de Deus juntos. Então, conforme a gente for ministrando aqui, você vai recebendo aí no nome de Jesus. Amém? Importante que você está aí e que você vai ser bênção. Então, no capítulo 27, Paulo estava decidido a ir a Roma, e ele foi a Roma como prisioneiro, né? A gente faz um resuminho rapidinho, e ali eles foram colocados num barco, fizeram a baldeação. Primeiro pegaram um barco, depois pegaram outro, e nesse segundo barco totalizaram um número grande de pessoas, acima de 200, como a gente falou aqui. Eles enfrentaram uma tempestade, e muitas das vezes, antes da gente entrar no 28, eu quero deixar isso aqui bem claro. Às vezes, nós não temos controle de tudo. Às vezes nós vamos entrar em lutas que não são nossas, que nós não somos culpados, que nós não provocamos, mas nós vamos entrar. Isso faz parte de certos processos na nossa vida. A partir do momento em que você e eu nos relacionamos com pessoas, fazemos parte de família, às vezes você e eu vamos passar por tempestades que nós não queríamos. A palavra deixa bem clara que o apóstolo Paulo ele fala para eles, não vamos porque não vai dar certo, tem a tempestade que está chegando aí e tal. E eles foram, diz a palavra que o pessoal, em vez de ouvir a voz de Paulo, ouviram a do capitão do barco. Então eles foram para o barco, pegaram o mar, entenderam que o clima já estava bom, mas na verdade não era um clima bom porque era inverno, então navegar no inverno, ainda mais naquela época sem recurso, sem ter pessoas que pudessem monitorar o barco e tudo, satélite e tal, então era muito complicado pegar a jornada marítima no inverno. Então Paulo orienta eles, não vai dar certo. Eles quiseram ir, viu que deu um pouquinho de uma aliviada no tempo, vão embora. E aí o que acontece? Eles pegaram o tufão, esse tufão começou a maltratar o barco no mar, e aí começou aquela luta. E depois que a situação começa a se encaminhar para o naufrágio, Paulo fala para eles que o Senhor revelou a ele num sonho que ninguém ia morrer, mas que o naufrágio iria acontecer.
E antes da embarcação bater no banco de areia e quebrar e todos naufragarem, o Paulo ele fala assim: eu falei para vocês que não era para ter saído. Porém, já que saiu, a gente precisa fazer assim, assim, assim. Então ele orienta o pessoal a se alimentar. Já estavam 14 dias sem comer, situação complicada. E aí, o que eu fazendo, eu recordando esse capítulo 27, o Espírito Santo falou sobre o meu coração. Nem todas as lutas que você e eu vamos enfrentar, nós vamos procurar por elas. Nós vamos provocá-la. Às vezes você e eu vamos fazer parte de lutas que não são nossas. Mas haverá um propósito com isso. Paulo orientou para não sair, eles saíram. E o naufrágio veio. Mas todos foram poupados. E aí eu aprendi isso. Às vezes, você não vai conseguir evitar certas lutas. Vai ter que passar por ela. Lembra que a palavra fala em Isaías que quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelo rio, ele não te submergirão. Sabe, existem processos na nossa vida que nós vamos passar. E nem sempre. Às vezes quando você enfrenta uma luta e foi culpa tua, não, eu reconheço que eu estou passando esse problema aqui porque eu agi errado. A culpa é minha, fui eu que fiz, eu que provoquei isso. Quando você enfrenta uma luta que você sabe que você fez, é diferente. Mas quando você enfrenta lutas que você não fez nada para poder enfrentá-la, nada para poder aquilo acontecer, e quando você percebe está dentro do furacão, e fala a verdade, queridos, quantas das vezes você e eu estamos dentro do furacão que são criados por pessoas ao nosso convívio, ao nosso redor, e quando você percebe não dá para sair mais. E quanto mais você reclama e murmura, pior a situação fica. Então às vezes precisamos ter sabedoria para poder lidar com o furacão que chegou à nossa vida, não provocado por nós, mas porque aconteceu. E quando eu vejo Paulo passando aquela dificuldade, Lucas e as outras pessoas que estavam ali, eles não provocaram aquela situação. Havia um propósito de chegar a Roma, só que não daquela forma, daquele jeito, rápido, acelerando de qualquer jeito. E aí essa dificuldade chegou, o naufrágio aconteceu, e o que aconteceu? Eles foram parar numa ilha. Então agora a gente vai entrar no capítulo 28, que é a continuação dessa história. Para quem está nos visitando hoje na live, essa live de hoje é a continuação de uma live que nós fizemos segunda-feira passada, tá bom? Que foi em Atos 27. Se vocês quiserem depois acessar, tá no Facebook, tá no Instagram. E eu transformei a live de semana passada em áudio no meu canal no YouTube. Que às vezes você está lavando uma louça, fazendo um afazer em casa, está na rua, e pode colocar o fonezinho e ouvir a live que está em áudio no meu canal no YouTube. Então se você, quem está nos visitando hoje aí, se puder e desejar, acesse a primeira parte dessa live que foi semana passada. Então agora nós vamos entrar no capítulo 28. Eles já chegaram na ilha, estão na ilha. Então agora o momento difícil passou, o barco quebrou, ninguém morreu afogado, havia uma expectativa dos guardas que estavam lá de matar os prisioneiros, porque na preocupação daqueles prisioneiros fugir, existe uma ordem que, para não correr o risco do prisioneiro fugir, ele tem que ser morto. Porque senão ele pode continuar fazendo o que estava fazendo de errado, que provocou sua prisão. Então quando surgiu a oportunidade de matar os prisioneiros para não ter risco deles fugir, estava incluso Paulo. Porque o Paulo, mesmo inocente, ele estava indo para Roma como prisioneiro. Então quando surgiu a possibilidade de matar os prisioneiros, Paulo estava incluso nesse pacote aí. Mas aí o centurião que estava responsável, Júlio, ele se levanta e não deixa aquilo acontecer. Paulo também deixa uma palavra bem clara que não era para morrer ninguém, porque o livramento estava determinado por Deus para todo mundo. Então houve aquele desenrolar ali e eles conseguiram não ser mortos, e aí veio o naufrágio e eles foram parar numa ilha. E aí a gente começa a narrativa. Vamos lá, pega sua Bíblia por favor no capítulo 28, versículo 1. Uma vez em terra, chegando na ilha, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio.
Então aqui a gente já pega um gancho nessa palavra bárbaros, né? A gente já escutou muitas vezes falar bárbaro. Recentemente entrou uma série na Netflix falando sobre os bárbaros também. E aí eu falei assim, porque eu já ouvi falar muito de bárbaros e eu associava bárbaros com pessoas ruins, pessoas perversas, pessoas que saqueavam, que matavam. Mas aí eu fui procurar o significado de verdade da palavra bárbaros. E bárbaros significa o seguinte, ó. Bárbaros eram, na ótica grega, todos os povos que não falavam o idioma grego e nem compartilhavam da mesma cultura e modo de organização da sociedade grega. Os germânicos foram rotulados como bárbaros no mundo romano. Então o que acontece? Da mesma forma que quando a palavra de Deus fala gentil, o que é gentil? Gentil é qualquer pessoa de outra nacionalidade que não era judeu. Existia o judeu e qualquer outra pessoa que não era judeu, a Bíblia se refere como gentil. Então Lucas era um gentil, porque Lucas era grego. Lucas era um grego convertido, resgatado por Jesus, transformado em discípulo. Recentemente nós fizemos aqui na nossa igreja, no mês de maio, pregações sobre Tito, a carta que Paulo envia a Tito. E também fala que Tito era grego, ou seja, dois homens que eram gentil, de outra nação, que se converteram ao cristianismo. Tá dando para entender, pessoal? Então gentil é qualquer pessoa que não era da nação judia e que depois começaram a se converter ao cristianismo, que isso era impossível. Não era aceitável para o judeu, pessoa de outra nação, seguir a Jesus Cristo ou se titular cristão. Então quando a gente chega aqui no bárbaros, é a mesma coisa, diferente do que parecia ser. Mas alguém aí na live já ouviu falar dessa palavra bárbaro e também teve essa ideia de que bárbaros são pessoas perversas, pessoas que matavam, pessoas sanguinárias? Mas alguém tinha aí, ou só eu que imaginava isso? Me ajuda aí, participa aí, escreve aí. Vamos dialogar aqui nessa live, que vocês sabem que eu gosto que vocês escrevam, porque eu vejo que vocês estão aí. Mas alguém tinha essa ideia de que bárbaros eram pessoas perversas, ou só eu? Eu sempre achei isso. E aqui a gente percebe no significado de que bárbaros era qualquer pessoa que não era grego. Então eles chamavam de bárbaro, que acabou ficando como uma identificação por germânicos que hoje são os alemães. E aí a gente consegue ver que a gente acha uma coisa, mas depois a gente tem acesso ao conhecimento, a gente percebe que é outra. Eu falei, poxa, bárbaros não tem nada a ver com o que eu imaginava. Nada a ver. Mais uma vez, os bárbaros eram, na ótica grega, todos os povos que não falavam o idioma grego e nem compartilhavam da mesma cultura e do mesmo modo de organização. Então, eles param numa ilha chamada Malta, e as pessoas que estavam ali, né, que era de outra nação, de uma outra linguagem, o Lucas narra pra gente que eles foram recebidos de uma forma muito agradável, muito singular. 2. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então eram 276 pessoas que sobreviveram ao naufrágio. Eu quero que vocês dê asas à imaginação para a gente poder conseguir ter noção do tamanho da história. 276 pessoas para serem aquecidas, porque estava frio e estava chovendo, era inverno. Então eles estavam molhados. Eles passaram pelo alto mar, passaram por dias difíceis, com fome, com dificuldade, caíram na água porque o barco naufragou, e aí eles vão para aquela ilha, são recebidos bem, porém estava chovendo, estava frio, estavam molhados, e eu fico tentando imaginar o tamanho dessa fogueira para aquecer o número de pessoas que estavam ali. Sabe, eu fico vendo que Deus ele é tão cuidadoso, porque mesmo quando nós
passamos por naufrágios na nossa vida, Ele sempre tem uma ilha de Malta no nosso caminho e pessoas que às vezes não vão falar a nossa língua, que não vão ter o mesmo entendimento, ou melhor, vamos encaixar melhor. Talvez Ele vai colocar na nossa vida pessoas que não têm ideia do tamanho da nossa dificuldade, mas que estarão prontas para poder nos ajudar. Sabe, fica atento, porque durante a live Deus vai falar muito com você, querido. Vai ter muita revelação aqui para a glória de Deus, eu profetizo isso. Eu quero que o Espírito Santo me use muito aqui nessa noite mais uma vez. Sabe, às vezes nós enfrentamos naufrágios, e aí o Senhor coloca uma ilha de Malta no nosso caminho. Pessoas que talvez não falem a nossa linguagem, não entendem o que a gente está passando, mas elas simplesmente vão se colocar disponível para poder nos ajudar. Então já recebem no nome de Jesus. Evitar naufrágio nem sempre vai ser possível, mas uma coisa é certa. Aquele que permite o naufrágio, aquele que permite a tempestade, aquele que sabe que um tufão poderá encontrar a nossa embarcação a qualquer momento na jornada, ele é fiel para colocar uma ilha de Malta no nosso caminho, para nos receber, para nos aquecer, porque tudo na jornada traz amadurecimento, tudo na jornada traz crescimento. A palavra fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, quando eu vejo esse versículo, ele se encaixa tanto em várias coisas na nossa vida, tudo coopera, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que temem ao Senhor. Então, às vezes, vamos passar por naufrágios, por tempestades que não escolhemos passar, mas na verdade não é porque somos ruins, estamos em pecado, alguma coisa que nós fizemos lá atrás está voltando, não é nada disso. Às vezes Deus só quer fazer você crescer, só quer me fazer crescer. E se depender de nós mesmos, a gente vai se acomodar, fala a verdade. Se depender da gente, a gente vai querer facilidade, a gente vai ficar no comodismo, no conformismo. Mas Ele, por ser tão bondoso e por ter um projeto para ser concluído na vida de cada um de nós, Ele vai fazer com que certas coisas aconteçam para cooperar, para poder servir de crescimento para a nossa vida. E amanhã nós vamos poder olhar para trás e falar: Senhor, se não fosse aquela tempestade, hoje eu não seria essa pessoa forte que eu sou hoje. Se não fosse aquele momento difícil que eu enfrentei, eu nem sei se hoje eu teria bagagem para poder passar por outras situações. Amém? Vocês concordam comigo? Eu creio que Ele é muito cuidadoso para nos preparar para coisas grandes no futuro. Então os bárbaros receberam eles, acenderam uma fogueira. Eu imagino que foi uma fogueira bem grande, bem capaz para poder aquecer aquelas pessoas. E aqui já acontece logo um episódio muito interessante que a gente tem algo para poder aprender aqui também. Ó, versículo 3. Tendo Paulo ajudado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora presa na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Então vamos tentar aqui. Chega para cá para a gente poder entender isso aqui. A fogueira já estava montada, acesa, o povo estava aquecendo. Então Paulo, muito proativo, e ele já lá no capítulo 27, você vai ver que ele já ajudou bastante durante a jornada no barco. Então ele percebe que poderia fazer mais, fazer com que aquela fogueira ficasse mais aquecida. E ele pega gravetos de uma parte da ilha e vem para poder jogar para aumentar o fogo daquela fogueira. Quando ele pega esses gravetos e lança, no meio daqueles gravetos havia uma serpente. Aqui fala víbora, mas é serpente. E essa serpente, para fugir do calor, na defesa natural dela, ela pula em Paulo e pica sua mão. Dá-lhe uma mordida. Então a gente consegue enxergar aqui algumas coisas muito interessantes. Porque às vezes, nem sempre as dificuldades que a gente enfrenta, ou aparentemente as pessoas enfrentam, não é porque elas são ruins, não é porque elas são perversas, mas porque elas não estão conseguindo lidar com o calor da situação.
Quando eu peguei essa parte da serpente, eu pensei logo assim, quantas das vezes nós, no calor da situação, acabamos agredindo pessoas, mas na verdade esse não era a nossa intenção. Estou falando aqui da serpente. Se você for ler, você vai ver que a serpente, para fugir do calor, ela salta e naquela atitude, mesmo sendo irracional, ela avança em Paulo e na cabeça dela, ela imaginou que Paulo lançou ela para morrer. E aí ela, fugindo do calor, vai e se agarra nele. Talvez ela nem foi picá-lo. Talvez ela agarrou nele para fugir do calor. E pegando esse gancho aqui da serpente, eu consigo imaginar que às vezes tem pessoas que não estão conseguindo lidar com o calor da situação e aquilo torna ela apreensiva, agressiva. Ela, sem saber como lidar com o calor da situação, ela acaba picando pessoas. E quando a gente tem um entendimento, quando a gente consegue compreender certas situações, nós temos sabedoria para poder entender que tem pessoas que são agressivas, não porque elas são mau caráter, mas porque elas não estão conseguindo lidar com o calor da situação. Tá dando para poder entender? Tá dando para poder pegar aí? Na serpente a gente consegue pegar aprendizado. Existem situações que são tão... O calor é tão intenso que e por falta de experiência a gente quer fugir daquela situação. A gente quer fugir do calor daquele problema e a gente acaba picando pessoas. A gente acaba machucando pessoas. E não é porque a pessoa é ruim. Eu não estou falando de alguém somente que faz com você. Talvez nós, em algum momento, picamos alguém, mordemos alguém, machucamos alguém porque nós não conseguimos lidar com o calor da situação. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que é exagero da minha parte? Ah, pastor, você trazendo a lição da serpente para a gente? Ah, não. O que vocês acham aí? Você acha que eu viajei na maionese? Ou vocês concordam que dá para a gente poder aprender uma lição com a serpente fugindo do calor da fogueira? Porque eu consegui identificar situações parecidas. Não é porque somos mau caráter ou alguém foi mau caráter, mas o calor da situação tira o lado... Parece que aflora um lado perverso nosso, sabe? Eu acho que todos nós temos um lado mau, todos nós temos um lado perverso, todos nós temos um lado agressivo, tentamos nos controlar, tentamos mudar, já melhoramos muito daqui, de lá para cá, mas falamos a verdade? Tem sempre um lado nosso que se torna agressivo, que se torna perverso, que pica mesmo, que morde, que machuca. Sabe, na live do Cala a Boca, quem estava com a gente, lembra que eu falei, né, dos dentes, que tem a função também de prender, como se fosse cadeias, prender a língua, porque às vezes nossa língua é tão perversa, ela é tão má, que machucamos pessoas sem perceber, principalmente as pessoas de dentro de casa. Quantas das vezes a gente explode dentro de casa e machucamos as pessoas que estão ali para nos proteger, para nos ajudar. E às vezes o que a gente não explode lá fora, a gente acaba explodindo dentro de casa. Às vezes a gente não morde as pessoas lá fora, mas a gente morde dentro de casa. Sabe, eu aprendi muito com essa serpente. Então eu quero te abençoar aí. Eu vi que vocês responderam que concordam. Então eu quero abençoar vocês aí. Às vezes no calor da situação, a gente pode até morder pessoas, mas... ou sermos mordidos, mas que a gente possa ter sabedoria para lidar com essas coisas, vigiar como a Lu colocou ali, isso é muito importante. Então vamos seguir essa jornada. Daqui a pouquinho a gente vai terminar, tá bom? Porque são poucos versículos e eu não quero enfadar a noite de vocês. Então vamos lá. Aí nós lemos o versículo 4, eles falaram, certamente este homem é assassino porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Aqui a gente aprende outra lição. Os bárbaros, as pessoas daquele lugar, quando viu Paulo ser picado, eles falaram o seguinte, com certeza esse cara tem algum acúmulo de pecado nas costas, porque o cara sobrevive ao naufrágio e quando chega aqui para ser salvo é picado por uma serpente. Então, imediatamente, o pensamento daqueles homens é levado a um pré-julgamento.
Talvez a cultura deles, porque não eram gregos, não eram judeus, eram pessoas de outra nacionalidade. Nós lemos aqui que os bárbaros vieram a ser oficialmente germânicos, né, que são os alemães hoje. Então, talvez por cultura ou por religiosidade, mas você vê que houve um pré-julgamento deles quanto a Paulo. E às vezes nós somos assim também, vocês concordam? Às vezes a gente vê alguma coisa dando errado na vida de alguém e a gente fala assim, Tiago deve estar em pecado. Impossível, está tanto tempo desempregado. Impossível, é só o carro dele que enguiça. Só ele que tem confusão. E Atos 28, tia, Atos 28. Sabe, às vezes a gente tem um pré-julgamento porque a gente vê algumas coisas dando errado na vida de alguém ou não fluindo, a gente já pensa logo assim, tem alguma coisa errada com fulano. Todo mundo vai para frente, todo mundo anda, todo mundo segue, e só Tiago que dá errado, só Joãozinho que não acontece nada. Fala a verdade. Às vezes a gente vê algumas pessoas não avançando, não dando certo, algumas coisas na vida delas, a gente às vezes tem aquele pré-julgamento. Tem alguma coisa errada aí. É muita doença. É muita enfermidade. Toda hora tá passando aperto. Sabe, às vezes a gente fica assim, a gente tem um pré-julgamento e acha que o momento difícil que as pessoas enfrentam é consequência de pecado, de desobediência, de mau caratismo. Não. Às vezes as pessoas vão passar por momentos difíceis porque é processo, porque é da vida, porque é um tempo que Deus está tratando, é porque as coisas estão se ajustando. Nem sempre tem consequência, tem. A palavra fala da semeadura, sim, tem a consequência. Mas nem tudo que acontece de ruim com alguém, aos nossos olhos, é porque ela está em pecado. Então quando eu vejo os bárbaros falando de que alguma coisa de errado tem com esse homem, porque ele já era para ter morrido no mar. Teve uma chance de se redimir, de se consertar, mas chega aqui, a serpente pica ele, então tem alguma coisa errada com esse homem aí. Aquele pré-julgamento dos bárbaros quanto a Paulo, eu fico imaginando Lucas vendo aquela cena acontecer e prestando atenção na conversa daqueles homens, afirmando que Paulo era um pecador, que alguém que já estava com o destino traçado para poder morrer por consequências de coisas ruins que fazia na vida. Gente, nem tudo que tá dando errado é porque é pecado, é porque estamos falhando, machucamos alguém, alguma coisa que aconteceu no passado e que agora está vindo à tona. Tem coisas que é o processo, faz parte da vida, para o crescimento, para o amadurecimento. Lembra? Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que temem e respeitam ao Senhor. Então certas coisas vão acontecer com você e comigo, não é consequência de má conduta, de perversidade, de infidelidade, é porque Deus permite certas coisas acontecer na nossa vida para mostrar o tamanho do milagre que Ele vai fazer com você e comigo. Aleluia! Eu vejo aqui Paulo em uma situação única, vivendo milagres no plural. Porque ele escapa do naufrágio e quando ele vai ajudar pessoas a aquecer a fogueira, ele é picado por uma serpente e ali o Senhor o guarda. Então, às vezes, momentos difíceis vão acontecer na tua vida, não para tua derrota, para você ser abatido, mas é para o nome do Senhor ser glorificado nesta situação na tua vida. Amém, queridos? Vocês concordam? Recebe essa palavra aí no nome de Jesus? Fica atento. Nós como pessoas sensatas, como os cristãos, que não perfeito, mas que temos tentado caminhar da melhor forma possível, é importante ter uma ótica para observar tudo que está acontecendo ao nosso redor. Porque às vezes Ele quer fazer você crescer. Ele quer me fazer crescer. E se for deixar por nós mesmos, a gente vai ficar acomodado e não vamos virar um cesto cheio de pão e peixe, de milagre. Aleluia! Deus quer fazer de você um cesto, quer fazer de mim um cesto cheio de pão e de peixe, para poder ser milagre visível na vida das pessoas que estão ao nosso redor.
Talvez é na sua dificuldade, é no furacão que vai aparecer no caminho, no teu caminho, é na serpente que vai aparecer no teu caminho, é ali que algumas pessoas vão achar que você está em pecado, mas elas vão ver o tamanho da glória de Deus na tua vida e na minha vida, no meio do caos, no meio da dificuldade. Ele passou por dificuldade, ele passou por momentos delicados para mostrar para você e para mim que é possível. Então, quando eu vejo esse pré-julgamento dos bárbaros para Paulo, eu fico entendendo que às vezes acontece conosco, ou nós somos assim. Já logo determinamos que aquilo que aconteceu, aquele acidente, só podia estar em pecado. Aquela situação que aconteceu lá, pode ter certeza, ela pode procurar lá que fulano está passando alguma vergonha em algum lugar, e a consequência é isso aí. Mesmo que pessoas venham tentar apontar erros para a dificuldade que você está passando, o teu coração precisa estar firme no Senhor. Não balance. Não balance quando pessoas vier criticar você por um momento difícil. Todos nós passamos por dificuldades. Não balance, esteja convicto. Um dos pilares de um cristão, de uma pessoa sensata, é saber quem ela é, quem ela serve, e amadurecer o suficiente para não balançar quando mentiras, ou melhor, inverdades vierem contra a tua vida. Peça ajuda do Espírito Santo, esteja convicto de quem você é, porque críticas vão vir, opiniões vão vir, e certas derrotas simplesmente ponte que estão sendo preparadas para nos levar para um lugar melhor, maior. Mas quem está de longe não sabe, vai achar que é pecado, vai achar que é erro, vai achar que é vacilo, vai achar que é troco de alguma coisa que nós fizemos lá atrás. Então esteja muito atento para saber que o Senhor é contigo e para não balançar quando opiniões contrárias vierem contra a tua vida. Amém, querido? Já vai recebendo no nome de Jesus. 5. Porém, ele sacudiu o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. 6. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Rapaz, eu fico doido quando eu leio essas partes assim, porque havia uma convicção daquele homem que ele ia ficar inchado, que ele ia morrer, sabe? Às vezes vai haver convicção de pessoas de que aquela situação que estava acontecendo de ruim com você vai piorar. Não, vai piorar não, mas alguma coisa tem que acontecer. Fulano é bonzinho demais. Não, tem alguma coisa de errado nele aí também. Sabe, as pessoas estão sempre vasculhando a nossa caminhada para poder tentar justificar certos erros, certas dificuldades. Gente, a gente vai errar. A gente ainda vai errar muito, nós vamos pecar muito, nós ainda vamos balançar muito, ainda estamos na terra, ainda estamos aqui. Não existe perfeição, existe renúncia, existe propósito, convicção da onde nós vamos chegar, mas ainda estamos aqui. Sabe, da mesma forma que tem pessoas torcendo para o nosso sucesso, também haverá pessoas que não vão admitir que você consiga, que dê certo. E quando certas coisas acontecerem de ruim aos olhos dela, como eu falei ainda agora, elas não vão aceitar que você supere. Elas não vão aceitar que dê certo. Elas vão ficar na espreita, esperando você inchar, esperando você morrer. Só que isso não vai acontecer com você, porque Deus está no controle da tua vida, aleluia. Se Ele te fez escapar do naufrágio, Ele vai fazer você escapar da serpente e ainda vai fazer isso tudo se transformar em honra e força sobre a tua vida. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Aleluia! Até ali o currículo de Paulo era totalmente impossível de aproveitar alguma coisa. O cara que vende um naufrágio, o cara que é picado por uma serpente. Mas o que veio a seguir foi tão extraordinário, tão poderoso, que eu pego
essa visão pra gente. Não balance, não fique esmorecido porque você está enfrentando uma tempestade agora ou vai enfrentar daqui para frente. Não se sinta o pior crente do mundo, porque mesmo se esforçando para caminhar com Cristo, serpentes venham aparecer no teu caminho. E mesmo que você continue ajudando pessoas e você venha passar por picadas, não deixe de ser quem você é. Aleluia! Talvez Paulo poderia reclamar: Senhor, mas eu fui pegar graveto para aumentar a fogueira, para aquecer as pessoas, eu fui picado. Senhor, a minha intenção de ir para Roma é para poder glorificar o nome do Senhor lá diante de César. E eu passo por isso tudo. Você não vê Lucas narrando reclamações de Paulo. Sabe, então que o Senhor vem nos dar sabedoria desta forma. Não deixe de ajudar, não deixe de ser quem é você. Se alguma serpente aparecer no teu caminho, continue sendo quem você é. Tem pessoas que falam assim: não vou mais ajudar não. Não vou mais fazer isso por fulano e ciclano não, porque toda vez que eu tento fazer uma boa ação, alguma coisa de ruim acontece. Não deixe de ser quem você é por causa das serpentes que vão aparecer no caminho. Continue lançando graveto na vida das pessoas. Continue aquecendo a fogueira delas, mesmo que as serpentes apareçam, porque o Senhor vai te proteger, porque o coração está inclinado a fazer a boa obra, a alcançar e abençoar pessoas. Não mude por causa de ninguém. Se for para mudar, que mude para melhor. Que você seja alguém melhor do que você já é, que você venha deixar um rastro de Cristo por onde você passar, de boas intenções, de boas ações. Amém, queridos? Não mude, continue aquecendo a fogueira, porque o Senhor vai operar o milagre maravilhoso na tua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então aqui eles falam no versículo 6 que de um pecador, de alguém condenado à morte, é considerado Deus, porque a picada da serpente não matou Paulo. Sabe o que eu aprendo aqui? A dificuldade que você enfrenta vai ser tão reversa, o efeito vai ser reversível, porque Deus vai fazer tão grande obra na tua vida em meio às dificuldades que você está enfrentando, que as pessoas vão olhar para você e não vão saber se estão vendo você ou se estão vendo um anjo. Eles não vão saber se estão vendo você ou se está vendo Jesus Cristo na tua vida. Aleluia! É isso. Seja quem é, seja você mesmo. Melhorando a cada dia para colocar dúvida nas pessoas quando ela olhar para você. Sabe, tem pessoas que olham para a gente e ela já sabe quem somos nós. Tiago vai continuar caindo ali. Tiago vai continuar escorregando ali. Não seja previsível. Não seja previsível. Você tem capacidade para se reinventar, se inovar. Você tem capacidade para encontrar dentro de você alguém forte, capaz, robusto, para enfrentar dificuldade, não esmorecer nela, mas transformar ela em combustível para você avançar na direção do propósito que tem idealizado para a tua vida. Não muda por ninguém. Não muda por ninguém, seja você quem você é. E o Senhor vai honrar a sua perseverança e a sua dedicação. Amém, queridos? Vai recebendo aí. Aleluia. Versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha. Ou seja, a pessoa responsável pela ilha de Malta morava em um sítio ali próximo onde aconteceu o naufrágio, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Então, olha só. Você imagina só se Paulo esmorecesse com o naufrágio e com a picada da serpente. Pelo contrário, aquilo que não te derruba vai te fazer mais forte ainda. Aquilo que não teve poder para te parar vai fazer você crescer mais ainda. Recebe essa palavra aí no teu coração no nome de Jesus. Nenhuma dificuldade poderá ter poder para te parar.
Paulo passou por aquele momento difícil, daqui a pouco ele é levado à residência do responsável da ilha, e quando ele chega lá, conversa vai, conversa vem, provavelmente numa conversa ou outra, escuta uma tosse, alguém não corre na casa porque tinha alguém enfermo lá, Paulo perguntando já a Públio, o que está acontecendo, essa correria toda? É meu pai que está passando mal, está com febre. E aí Paulo fala assim, me leva até ele. E quando Paulo chega lá, ora por aquele homem, e aquele homem é curado. Aleluia! Aleluia! O homem que sai de uma picada de serpente para liberar a cura sobre o enfermo é porque ele tinha convicção de quem ele era. Sabe, eu quero que você tenha essa convicção, saiba quem é você, invista em crescer, invista em acreditar em você. A sua vida não pode ser paramentada nos fracassos ou nos sucessos das pessoas. É a tua vida, é a tua história, é a tua jornada, é o que está sendo construído em você. Às vezes nós deixamos de avançar porque olhamos demais para as pessoas, porque queremos ser igual a elas. Sabe, é bom admirar, é bom se inspirar em alguém, mas é bom você ser quem você é. Essa força, essa capacidade está aí, ó, está aqui dentro. Comece a vasculhar mais a tua vida, porque você vai encontrar muita coisa boa aí, muita coisa capaz para ser externada, para ser colocada em prática. Eu vejo essa força em Paulo, que foi enfrentando as dificuldades aqui. Se você for ler o Novo Testamento, você vai ver que ele passou por muitas situações adversas e sempre perseverando, se mantendo firme. Sabe, eu sei que existe um pouco de Paulo dentro de você, dentro de mim. A gente só precisa encontrar. A gente só precisa encontrar e começar a externar isso. Paulo ora por aquele homem, ele foi curado. Versículo 9. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados também. Olha só, um milagre atrás do outro. Talvez você olhar para uma pessoa ser curada por uma oração, você vai falar assim, gente, que milagre. Mas eu vejo o seguinte, milagre é milagre. Milagre foi Paulo escapar com vida do naufrágio. Milagre foi Paulo escapar da morte com a picada da serpente. Milagre foi Paulo impor as mãos, orar e os enfermos serem curados. Milagre é milagre. Mas a nossa ótica às vezes muda e a interpretação nos faz valorizar certas coisas e menosprezar outras. Olhando assim, o que foi mais importante ali foi a oração feita por ele e as pessoas curadas. Não, querido. O mesmo milagre que foi operado na vida das pessoas com a cura foi o milagre que fez aqueles homens escaparem do naufrágio. Então, às vezes, milagre não é a cura de uma enfermidade somente. Milagre não é só a porta de emprego aberta, uma doença incurável, uma situação irreversível que o Senhor muda. Às vezes, milagre é o simples fato de você sair cedo para trabalhar com esse mundão doido que está aí fora e voltar para casa, conseguir entrar na tua casa no fim do dia, trancar a porta, entrar, tomar o seu banho. Olha que milagre maravilhoso. Vocês concordam comigo? Por que milagre é só a cura de uma doença incurável? Por que milagre é uma porta de emprego aberta, uma promoção? Milagre são tudo aquilo que você também e eu não vemos, mas o Senhor está fazendo, está cuidando, está guardando. Então, tão importante como aqueles homens foram curados, foi o escapar do naufrágio, foi o escapar da serpente. Milagre está disponível em todo o tempo para você e para mim. A gente só precisa ter a ótica para enxergar como as coisas estão acontecendo ao nosso redor. Às vezes a gente quer muito uma coisa e esquecemos de ver o que o Senhor já está fazendo ao nosso redor. Então é bom você ter objetivo, ter foco, mas estar olhando ao seu redor. Às vezes a gente coloca uma cadeira na sala e fica olhando só para a porta para esperar Jesus entrar para fazer um milagre, mudar uma situação. E a gente esquece que ele pode entrar pela porta dos fundos. Ele já deve ter entrado pela porta dos fundos, já fez uma porção de arrumação na tua vida e você nem percebeu ainda. Sabe por quê? Porque você só está olhando para a porta da frente. Pode pegar aí, pode receber aí.
Começa a prestar atenção na tua vida e você vai ver que tem muita coisa que mudou de uns anos para cá. Sua mentalidade, sua visão, sua perseverança. Eu tenho certeza que hoje você e eu somos pessoas muito melhores do que nós éramos de um tempo para trás. Sim ou não? Vocês concordam? Eu vejo isso. Eu vejo um novo Tiago. Eu vejo um novo pastor Tiago. Eu vejo um novo pai Tiago. Eu vejo um novo filho Tiago. E você? Às vezes a gente fica tão focado numa coisa só e não conseguimos ver o que o Senhor já está fazendo, que já fez, que já nos livrou e tem nos guardado todos os dias. Amém, gente? A gente já está indo para o finalzinho já, tá bom? Aleluia. E aqui então todos foram curados. Quando souberam que Paulo impôs as mãos e aquele homem foi curado, trouxeram os outros enfermos da ilha, provavelmente alguns daqueles que vieram do naufrágio, das 200 e poucas pessoas, porque o inverno, molhado, friagem, sereno, vento frio e chuva, provavelmente pessoas vieram enfermas do naufrágio. Então ele aproveitou o momento ali e começou a abençoar todas as pessoas que estavam ali naquele lugar. Sabe, Cristo foi transbordando em Paulo de tal forma que não foi só em uma pessoa, foram em mais de umas. Mais de uma. E eu quero pegar um gancho nessa palavra aqui, e eu quero que você coloque a mão no teu coração aí agora, você que está assistindo essa live. Coloca as suas duas mãos no teu coração aí, ó. Eu quero abençoar a tua vida dentro desta palavra. Da mesma forma que o apóstolo Paulo ministrou cura no pai daquele responsável pela ilha, o Públio, e dos outros enfermos que estavam ali. No nome de Jesus, eu quero profetizar cura sobre a tua vida agora. Se você crê, coloca a mão aí sobre a tua enfermidade agora e seja curada no nome de Jesus. Se o seu problema é no pensamento, se o seu problema é ansiedade, depressão, coloca a sua mão sobre a tua cabeça agora que eu estou profetizando cura sobre a tua vida. No nome de Jesus. Receba a cura aí, coloca a mão sobre a parte do teu corpo que está enfermo. E eu vou além. Se tem alguém da tua família que está enfermo, e você sabe que enfermidade é essa, coloca a mão no teu corpo, representando a vida desta pessoa. E nós profetizamos cura agora no nome de Jesus. Da mesma autoridade que estava sobre Paulo, ministrando cura naquele lugar. Eu peço que o Senhor venha liberar essa autoridade sobre a minha vida agora, para poder profetizar cura sobre a tua vida, sobre a tua história, no nome de Jesus. E ainda hoje você vai perceber a restauração em todas as áreas da tua vida. Creia nisso no nome de Jesus. Eu estou liberando aqui, você precisa crer. Receba aí, no nome de Jesus. Coloca a mão sobre a tua enfermidade, já toma posse agora aí, no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, o teu nome, a retirada desta dor, seja em qual for a parte do corpo. Eu decreto agora que essa enfermidade saia da vida dessa pessoa no nome de Jesus. Se é na alma, se é no espírito, se é na mente, eu profetizo restauração, libertação agora no nome de Jesus. Para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Recebe aí, gente. Recebe aí no nome de Jesus. Nós estamos profetizando dentro da palavra do Senhor. Aleluia. Versículo 9. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. 10. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernava na ilha e tinha por emblema Dioscuros, que é uma representação de uma figura grega, como se fosse um deus grego que guardava as embarcações no mar. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram
que ficássemos com ele 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Eu vou parar aqui. O capítulo segue, mas nós chegamos a 1 hora de live. Eu quero parar aqui, porque nós chegamos aonde eu queria. Aquela jornada durou mais um período, e eles começaram a chegar a cumprir o objetivo. Paulo depois ele foi preso na sua própria residência. Orientaram o Paulo a alugar uma casa ali em Roma, para que ele viesse a ser julgado. Então ele foi preso, alugou uma casa e ficou sob a vista de um soldado ali, ou seja, ele ficou preso dentro da sua própria residência, mas não impedido de fazer o evangelho seguir alcançando o coração das pessoas. Mas eu quero chegar aqui, na história desse homem narrado por Lucas, um médico que foi muito delicado, muito atencioso para fazer essa narrativa, que chega até você e eu através da palavra do Senhor. E talvez para médico, né, falar de milagre pode ser uma coisa complicada, porque o médico ele tem a medicina, ele tem os remédios, a cirurgia, e nem sempre é favorável para o médico falar de milagre. Mas aqui nós estamos falando de um médico convertido por Jesus Cristo, grego, transformado em cristão, e que teve uma jornada muito importante, trazendo essa narrativa para você e para mim. Então eu quero abençoar a tua vida nessa noite com essa live. De que da mesma forma que Lucas narra essa história, e da mesma forma que o Senhor foi com Paulo, que Ele seja com você e comigo também. Nós vamos enfrentar críticas, seremos picados por serpentes, mesmo ajudando pessoas a serem aquecidas, mas a história, o final dessa história já está marcada pelo Senhor. Não desista de ser quem você é. Não desista de ser melhor. Não pare porque a sua embarcação está enfrentando tempestade. Não volte atrás porque você saiu de uma luta e está enfrentando outra. Como Paulo saiu do naufrágio e enfrentou a picada da serpente. Não para. Não desista por nada, por favor. Continue firme, continue forte. Porque eu tenho certeza que o Senhor tem uma história linda em construção na tua vida. Seja perseverante. Tem sonho ainda aí engavetado? Coloque esse sonho para fora. Ainda há tempo de realizar. Ainda há tempo de você construir uma história linda com a sua assinatura, com o carimbo de Deus, mas com a sua rúbrica. Para de ficar olhando o que os outros fez, ou desistir de fazer porque tentaram e não conseguiram. Começa a olhar para você, para a tua história, para onde você ainda pode chegar, no nome de Jesus. E eu tenho certeza que você ainda tem uma história linda para poder escrever e ainda vai poder estar contando para outras pessoas, edificando vidas por tudo aquilo que o Senhor tem construído em você. Amém? Então eu quero agradecer a cada um de vocês que ficaram, que vieram, que ficaram. Obrigado por terem vindo.